Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje finalmente eu vou compartilhar com vocês como foi o nosso processo. Muitos anos para estar aqui no Canadá. Muita gente está me pedindo para compartilhar como que foi, como que a gente veio, com que visto que a gente veio, como foi para tirar, se foi fácil, se foi difícil, quais foram os caminhos que a gente tentou, enfim, como que a gente chegou até aqui. Só esperei umas semaninhas até a gente sentar, se estabilizar e começar a ter uma rotina para vir aqui com calma e contar o nosso processo. Eu vou tentar ser o mais dinâmica e rápida possível para não ficar um vídeo muito chato e longo. Em 2015, eu e o Thiago conversando, a gente estava falando muito sobre o nosso futuro, de como a gente se imaginava, de como a gente não se identificava com o Brasil em muitas formas, principalmente cultura, clima, não valorização da arte, como nós dois somos artistas, né? Isso sempre incomodou muito a gente. E aí, numa das nossas conversas, o Thiago falou, puxa, mas se a gente fosse pro Canadá? E aí a gente começou a ir atrás do Canadá e das possibilidades que existiam pra gente imigrar pro Canadá como residente permanente. Na época, não existiam tantas consultorias e esses perfis no Instagram que a gente vê hoje em dia. A gente fez uma baita de uma busca no Google e eu achei uma pessoa que trabalhava no Brasil e falavam que ela era muito boa e tudo mais. E a gente contratou essa pessoa para nos orientar. Logo na primeira conversa a gente resumiu o nosso perfil e ela de cara era uma pessoa assim bem grossona, sabe, bem grosseirona, e já falou que a gente tinha um perfil para aplicar em uma categoria que chama Self-Employed. Nada mais é do que o autônomo, ou seja, empreendedores, né, que aplicam, mandam o seu portfólio, o seu currículo. O inglês não precisava ser um inglês fluente. E que, segundo ela, na época, ela falou que era uma das opções mais fáceis para você ir pro Canadá. Ah, meu Deus, arrependimento matasse. Então ela tinha falado que a média de espera desse processo estava entre 10 meses e 1 ano. Ok, tá bom, 10 meses e 1 ano. A gente aplicou, usamos muito da nossa reserva, porque essa aplicação para essa categoria era uma aplicação física, ou seja, um monte de papel e tudo com tradução juramentada. Assim que a gente gastou muita grana para conseguir mandar o material do Thiago, todo o nosso portfólio e aplicar. 6 meses, nada. 1 ano, nada. 1 ano e meio, nada. Na época, depois de 1 ano e meio de espera, a gente recebeu ainda uma carta do consulado falando que a gente ainda precisava convencer o oficial de que a experiência do Thiago seria relevante para a cultura canadense. A gente mandou uma carta, gastamos com mais tradução. A gente mandou outros documentos ainda para reforçarem. Na época falavam que a espera, que o retorno viria em no máximo 3 meses. A gente demorou mais 1 ano para receber a resposta. E a resposta foi uma recusa. Eu confesso que poucas vezes na minha vida eu fui pro chão assim dessa forma, porque a gente tinha usado, sei lá, muito da nossa reserva. A gente apostou todas as nossas fichas nisso. Quando a gente foi até a consultora, né, eu falei, escuta, fomos negados, e agora? Ela falou, aí não tem o que fazer, é isso aí. Lavou as mãos, deixou a gente e foi muito difícil. E nessa época a gente tem uma amiga, né, tinha uma pessoa conhecida que falou, não, mas conversem agora com uma outra consultoria, uma consultoria regularizada. Essa pessoa da consultoria maravilhosa. Eu agendei, no mesmo dia que a gente recebeu a recusa, né, que a gente foi negado, eu agendei uma videoconversa com essa pessoa que foi muito bem recomendada e foi horrível. Porque a pessoa, assim, se você já tá navegando há um tempo nesse universo de consultorias, principalmente consultorias de vistos de imigração, você vai perceber, hoje deve ter percebido, que a maioria esmagadora das consultorias é muito ríspida. Eles são muito grosseiros, assim, tipo, a impressão que dá é que você que tá prestando um serviço pra eles, sabe? Então eles são muito duros. Alguns beiram até a ser mal educados, né? É algo impressionante, assim, de não olhar no seu olho, sabe? Vai perguntando, né? Enfim, é um jeito muito frio. Eles realmente parece que devem ter muito trabalho sobrando pelas orelhas pra não terem muita gentileza, né, com seus clientes. Mas enfim, fomos muito mal atendidos pra essa pessoa que foi super bem indicada. E a gente terminou essa conversa falando, nossa, é isso, né? Tipo, a gente não vai entrar de novo numa consultoria que vai tratar a gente mal. E então acabou nós no Canadá. Aí surgiu o nosso primeiro anjo da guarda. O Thiago já conversava no Instagram por mensagem com o Felipe, da Step in Canada. O Thiago contou pro Felipe, né, no mesmo dia que a gente tinha sido recusado. E o Felipe fez uma ligação com a gente, uma videochamada. O Felipe, pra quem não conhece, ele e a Thaís, eles são casados, eles são donos da Step in Canada. A Step in Canada é uma agência de intercâmbio. Então, se você quer estudar no Canadá, seja um curso de inglês,
português, ou uma faculdade, uma pós-graduação, eles vão te auxiliar a te encontrar um bom curso, né? Eles não são uma agência de imigração nem de vistos, eles são uma agência de intercâmbio. O Felipe fez uma videochamada com a gente e, olha, foi a primeira pessoa desde 2015, né? Conversou com a gente, nos amparou e ele ficou numa sexta-feira à noite, 45 minutos com a gente e ele comentou das possibilidades que existiam pra gente ainda ir pro Canadá. Então ele falou que a gente tem a opção no perfil tal, também para tirar o visto de estudo e trabalho. Então assim, ele foi tão atencioso com a gente, ele nos mostrou tantas opções como um amigo mesmo, né? Depois a gente conversou com o Felipe e a gente descobriu que, na verdade, lá em 2015, quando a gente tinha aplicado com aquela primeira consultora, ela havia orientado a gente mal. Eu tinha o perfil desde o começo para uma categoria que chama Express Entry. Eu tinha experiência profissional, eu tinha formação, porque eu tenho uma pós-graduação. Só que é uma categoria que a sua idade conta. E depois dos 30 anos de idade, cada ano você perde 5 pontos. E a gente tinha ficado 2 anos e meio. Então a gente já tinha perdido quase 15 pontos com essa espera na primeira categoria que a mulher lá tinha orientado a gente. A gente ainda insistiu, no segundo semestre de 2018 a gente fez uma prova chamada IELTS. A gente que fala também IELTS. Mas enfim, em português, IELTS significa capeta. Porque é a pior prova do mundo. É uma prova chata, é uma prova técnica, é uma prova que não vai avaliar o seu nível de inglês. É uma prova que vai avaliar o quanto você se preparou para aquela prova. E tem tempo. Então não adianta você querer fazer com calma para acertar. Não, é tempo, é cronometrado. Nossa, que prova chata. A gente fez 13 vezes a prova, a gente não conseguiu a nota mínima que a gente precisava para ter a pontuação nessa categoria que chama Express Entry. A gente também já estava há 2 anos nesse Deus nos acuda do processo, então a gente estava também emocionalmente falando muito esgotada, a gente não tinha mais energia continuar, enfim, estudando inglês e retomar um outro processo dessa forma. Na época a gente ainda fez a preparação para o IELTS com a Soraya Quirino, maravilhosa, e assim, ela fez acho que tudo e mais do que estava ao alcance dela. Ela tem uma plataforma de estudos divina, ela nos incentivou, nos motivou, mas a gente estava realmente assim sem gás. Imagina, a gente já tinha vindo 2 anos e meio lá com o processo e trabalhando de forma alucinada para juntar dinheiro, porque a gente tinha gastado muito dinheiro com o processo em si. Mas eu sempre falo para todo mundo que se você for fazer essa prova, você tem que fazer uma preparação com a Soraya, porque não há nenhuma professora que faça um preparatório para IELTS como a Soraya, com a bagagem dela, com a experiência dela e com a plataforma online que ela cria para você fazer os simulados, ela é maravilhosa. Depois que a gente fez a prova 3 vezes e que a gente viu que a gente já não tinha mais gás para isso, a gente falou, bom, a gente conversou de novo com o Felipe em janeiro de 2019, agora nesse ano, e a gente decidiu que a gente ia aplicar para a categoria de estudo, ou seja, o Thiago ia vir estudar e poder trabalhar meio período, e eu ia, como a gente é casado, né, o cônjuge tem direito ao visto de trabalho, Work Permit. E a gente começou a perceber que muitas famílias vêm para o Canadá desse jeito. Muitas famílias vêm para fazer uma faculdade e o outro trabalhar, porque aqui no Canadá tem muitos processos, processos provinciais e processos que são justamente para pessoas que vêm estudar, para trabalhar e que querem depois ficar como residente permanente. O Thiago, desde lá atrás, mesmo que a gente viesse com o PR, o Thiago sempre falava, quando eu chegar no Canadá, eu quero ter uma formação canadense. Porque o Thiago, ele é professor, então ele valoriza, quem é professor sabe do que eu tô falando, o Thiago, ele valoriza muito a formação, o estudo. Então, de qualquer forma, eu acho que era pra gente vir desse jeito, porque o Thiago sempre quis ter uma formação canadense, ele já quis fazer uma faculdade aqui. Então acho que na verdade nada é por acaso. Era para acontecer desse jeito. Para ter o visto de estudo e trabalho, depende muito do curso que você vai fazer, depende muito da quantidade de filhos que você tem que comprovar pro governo canadense que você tem em conta, e quando eu digo em conta, é conta poupança, ou enfim, aplicação, um valor mínimo suficiente para você se manter no primeiro ano aqui. E varia do valor do seu college, né, do valor do seu curso, e também um valor mínimo que eles pedem por membro da família. Não entendo esses detalhes, então eu aconselho vocês a entrarem em contato com, enfim, empresas de imigração. E aí eu vou indicar a consultoria que cuidou dos nossos vistos. Por quê? Quando a gente decidiu que a gente ia entrar com esses vistos, eu conversei com praticamente todas as empresas de consultoria de imigração.
E todas sempre tinham esse contato muito duro, muito ríspido, muito, sabe? Tipo, você é mais um, você é mais um. E a que melhor nos atendeu, que foi a indicação do Felipe e da Thaís, da Step in Canada, é uma consultoria que chama One Immigration, e eu não tô ganhando um centavo pra falar deles, aliás, pra falar de ninguém, eu não tô ganhando um centavo. Só que eu realmente não quero que ninguém passe pelo que a gente passou, porque foi muito punk o que a gente passou, e eu não desejo isso pra ninguém. E a One Immigration, do primeiro contato até o último, em todos os contatos, eles foram extremamente educados, pacientes e gentis. Eu já te adianto, isso é coisa rara nesse universo de empresas que trabalham com consultoria de vistos. Isso é coisa rara. E eles foram ótimos com a gente, foram muito honestos. Já fiquei sabendo que, por exemplo, quando você não tem o perfil, eles já nem fecham com você, então, porque eles não querem ter visto negado. Então eles realmente só fecham com quem eles sabem e já vem pelo perfil que tá tudo certinho, que tá tudo redondinho. E isso também tranquiliza a gente, né? Porque a gente viu que eles não iam só, enfim, querer pegar nosso dinheiro, como foi o primeiro caso. E aí, nesse último ano, eu não poderia deixar de agradecer os meus pais, porque os meus pais ajudaram muito a gente de todas as formas possíveis e inimagináveis. Eles nos incentivaram e mesmo eles, no fundo, eu sei que eles, né, enfim, não querem ter a gente longe, né, da saudade, mas eles sempre nos incentivaram, nos apoiaram. Falaram, não, vai dar certo. E quando a gente precisou do suporte deles, eles estavam lá. E quando a gente recebeu os vistos, eu liguei pra eles e eu falei, a gente não conseguiria se não fosse por vocês. E não conseguiria mesmo. Eu espero muito, quando a Rafa for grande, poder estar do lado dela da mesma forma, sabe? Ter sempre serenidade, lucidez, amor e estar sempre disposto pra amparar, sabe? Ela. Eu espero muito poder estar do lado dela da mesma forma que os meus pais estiveram, assim, eles foram muito essenciais. Eu sou muito grata, não só a eles, mas também ao Felipe, da Step in Canada. Ele conversou com a gente em tantos momentos, quantas mensagens eu não trocava com o Felipe e desabafava. E esse menino é de uma paz, eu falo menino, ele tem a cidade, né? Mas ele foi de uma paciência com a gente sem tamanho. E também somos muito gratas a ele e a Thaís. Pra você que tá começando, tá com um pouco de interesse, é muita informação, está um pouco perdido, eu te indico muito o canal aqui do YouTube da Kit, chama Kit no Canadá. A Kit, ela compartilha conteúdo da forma mais generosa e genuína que eu já conheci. Assim, tudo que ela vai descobrindo, ela acabou de se formar como consultora de imigração, já tem alguns meses, e ela compartilha muito conteúdo riquíssimo, né? Aqui no YouTube de forma gratuita. Então, se você está começando nessa jornada agora, saiba que nenhum plano seu vai terminar em menos de 6 meses. Eu vejo pessoas que estão há 1, 2, 3 anos. Tem uma amiga minha, que logo ela vai estar aqui, a Dani, que eu conheci nesse processo todo. E a Dani virou uma grande amiga. Ela ainda está esperando a resposta dos vistos dela. Eu tenho certeza que vai sair. E logo vai sair, a gente vai se encontrar aqui. E a Dani já está com mais de 5 anos para conseguir vir aqui para o Canadá. O que eu te digo é que esse plano Canadá, para a maioria esmagadora das pessoas que passa por ele, não é fácil. Você abdica de muita coisa. A gente vendeu carro, a gente economizou de todas as formas possíveis. Eu sei que para algumas pessoas pode ser mais simples. Eu vejo pessoas que em 1, 2 anos juntam dinheiro e vão embora. No nosso caso não foi, foram as economias de uma vida inteira. E esse é um processo em que a gente amadurece muito. Hoje em dia eu percebo que eu tô totalmente transformada de há 3 anos atrás. Eu aprendi a ter paciência. Eu aprendi a lidar com frustração. Eu não sabia lidar com frustração direito. Hoje em dia eu já consigo lidar melhor com frustração. E às vezes de quem você mais esperava uma ajuda, não vem essa ajuda. E às vezes a ajuda vem de quem você menos imagina. Isso é incrível. E aí você vai perceber quanto é importante você também estender a sua mão sempre que possível para qualquer pessoa perto de você. E hoje eu percebo que tudo aconteceu no momento certo. Hoje eu percebo que era pra gente estar aqui hoje, agora, nesse momento. Se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho uma informação bônus. Eu não ia compartilhar, mas se você chegou até aqui, há 1 ano atrás a gente tirou um tarô. Se você não acredita, desculpa, mas a gente acredita muito. E a gente tirou o tarô com uma moça que foi super bem recomendada. Na época a gente não tinha recebido ainda a nossa recusa. Nós não tínhamos sido negados ainda naquele visto. Na época ela falou pra gente que a gente ainda ia ter que mexer com documentação, com estudos, e que a gente ia sim pro Canadá, porque a nossa relação com o Canadá era de outras vidas, só que a gente ia pro Canadá com uma outra categoria de vistos.
Que loucura. E na época eu não entendi nada. Eu falei, imagina que absurdo, vai chegar aqui o nosso PR agora, tá tudo certo. Não sei se ficou muito longo esse vídeo, mas eu quis contar como que foi a nossa trajetória e dizer que se você tá nessa jornada há alguns meses ou alguns anos, é normal. Você não é a única pessoa do mundo que tá aí nisso, sabe? Nada nessa vida é por acaso, né? Então a gente tem que fazer dos limões uma limonada. Se tá meio azedo, às vezes você não tem açúcar, aí você vai ter que beber azedo mesmo. Até você chegar no açúcar. Mas um dia todo mundo chega no açúcar. Poderia ter demorado mais? Poderia. Poderia ter demorado bem menos? Poderia. Eu vejo gente que, enfim, 1 ano já consegue os vistos e vem pra cá. Mas essa foi a nossa história. Esse foi o nosso processo. E a gente aprendeu muito com ele. Esse é o nosso plano Canadá, como ele se desenrolou. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa se ficou muito longo. Não deixa de se inscrever no canal, dar um like. Desculpem qualquer emoção. Enfim, vocês estão acostumados já. Quem me segue aqui há um tempo já sabe que eu choro. Eu choro com muita facilidade. Eu sou uma pessoa muito emotiva e a vida é feita de emoções. E a grande sacada da vida é justamente isso, né? A gente aprender com o que vai acontecendo, desligar o botão do automático e se transformar com cada fato, com cada acontecimento, com cada encontro também, com cada pessoa legal que a gente encontra, com cada pessoa que atrapalha a nossa vida também que a gente encontra, e como que a gente se transforma, de preferência se esforçar para se transformar sempre numa pessoa melhor, né? Se Deus quiser. É isso, gente. Eu vou chorar agora mais. Um beijo. Tchau.